Conte-nos um pouco do que é que se trabalha aqui no Raiz. Olá, bom dia. Portanto, o Raiz é um instituto de investigação da floresta e do papel. O Raiz tem um papel muito importante na investigação desde o início da floresta, nomeadamente a floresta de eucalipto, desde o estudo dos solos, o estudo de semente melhorada, tudo isso, práticas de gestão, até ao desenvolvimento de novos produtos vindos da floresta. A ideia aqui é termos uma economia, uma bioeconomia mais virada para a floresta, que seja circular e que seja, sobretudo, sustentável. E em substituição das economias baseadas no carbono, nos produtos fósseis, é esse o nosso objetivo principal, é termos uma economia portuguesa muito virada para esta bioeconomia. O Instituto Raiz está localizado aqui na Quinta de São Francisco, em Aveiro. Conte-nos um pouco dos trabalhos que são feitos aqui na Quinta em termos de responsabilidade da natureza e, neste caso, neste trabalho de preocupação com o meio ambiente. É assim, a preocupação com o ambiente e com a sustentabilidade são transversais a todas as atividades do Raiz. Mas nós temos, de facto, algumas áreas de conservação da natureza. Ou seja, preocupa-nos a gestão da água, a gestão do solo, preocupa-nos também a biodiversidade. E passar, sobretudo, esta mensagem aos mais novos, porque é assim, não queremos só fazer bem, mas queremos ensinar também. E, portanto, nós temos um projeto dedicado para a educação florestal, que é o Floresta do Saber. O Floresta do Saber é um projeto virado para as escolas, desde o pré-escolar até o ensino universitário. Temos diferentes atividades para cada tipo de público e o intuito de tudo isto é ensinar um bocadinho a natureza que nós temos cá, porque nós temos, se fomos abençoados com esta quinta, que é a Quinta de São Francisco, que é um lugar maravilhoso, é um hotspot de biodiversidade por si mesmo, mas também usar a ciência que é feita aqui no Raiz e os bioprodutos que temos, a bioeconomia que ajudamos a desenvolver, para ensinar às gerações mais novas que há alternativa. Há, de facto, alternativa ao tipo de economia que temos hoje. Aqui neste bioeconomia, muitos termos novos para muitas pessoas que não conhecem e que apenas conhecem a floresta quando existe algum tipo de incêndios ou quando existe algum tipo de problemas com a natureza portuguesa. Esta visão já começa a ser revertida ou ainda se mantém muito com a sociedade atual? Bem, é uma pergunta difícil essa. É assim, eu acho que há alguma mudança e nós temos sido agentes dessa mudança. Mas de facto, a sociedade atual é uma sociedade maioritariamente urbana, que está um bocadinho afastada da realidade da natureza, da floresta, diria eu, do campo, e portanto é um bocadinho isso que nós queremos trazer. Nós queremos complementar as atividades de muitos estudantes, que são maioritariamente urbanos, com atividades realmente em meio florestal. E é isso que o Floresta do Saber faz. O Floresta do Saber faz exatamente isso, que é trazer as crianças aqui, verem por si só o que é a floresta, que espécies é que a compõem, para que é que servem, o que é que podemos usá-las, o que é que elas fazem por nós. E eu acho que isso é muito importante para mudar as mentalidades e, sobretudo, começar a trabalhar estas novas gerações do futuro para que elas cuidem melhor da floresta, melhor do que o que nós fizemos, e, sobretudo, que percebam que a floresta está cheia de oportunidades. Oportunidades que podem ser usadas, como eu disse, pela nossa economia. E uma bioeconomia é exatamente isso, é usarmos os recursos biológicos e transformarmos em produtos, em bioprodutos, como nós chamamos. E o papel é um deles. Estamos aqui junto da Floresta do Saber, que, como nos esteve ainda agora a contar, é para além do centro investigativo também tem um foco na educação dos jovens e de toda a gente que aqui visita. Portanto, o que é que neste momento podemos encontrar aqui neste pedacinho de exposição? Bem, a Floresta do Saber tem muitas atividades, tem mais de 20 atividades. Temos atividades em meio florestal, e nessas atividades em meio florestal temos desde visitas, aulas ao ar livre, temos jogos, temos muita coisa que podemos fazer na floresta. E depois temos atividades de laboratório, temos diversas atividades de laboratório que vão desde reciclagem de papel, fazer um herbário, a extração de pigmentos, a ver a biodiversidade, ver a estrutura da madeira, ver como é que o papel é feito. Portanto, temos muita coisa que fazemos aqui com os nossos microscópios, com os nossos equipamentos que temos aqui. Depois temos uma área também de exposições. Ou seja, temos um espaço de exposições e neste momento temos duas exposições patentes. Duas? Não, até são três exposições patentes. Uma é dedicada à visão da floresta
em diversos países diferentes, ou seja, países desde os países escandinavos, aos Estados Unidos, ao Canadá, à América do Sul, qual é a visão que as pessoas têm da floresta. E é importante que nós também tenhamos esta ideia, que é assim, há diferentes visões da floresta, nem toda a gente tem a mesma visão. Depois temos uma exposição também dedicada a piadas florestais, que é muito interessante. Pronto, foi feita por engenheiros florestais, obviamente eles estão-se a rir eles próprios, e uma dedicada à arte em papel, que estava na entrada. A arte em papel papel não é o material mais usado para a arte, mas o papel é um suporte para muitos tipos de arte, desde a música, imaginem as pautas de música, às pinturas, e ali basicamente aquela exposição chama-se A Janela para a Biodiversidade, ou seja, e mostra algumas das espécies que podemos encontrar no património da Navigator Company, no património florestal da Navigator Company. Este património aqui nesta quinta conta com quantas espécies? Sim, essa é uma pergunta interessante. O número de espécies aqui é realmente muito grande. Nós temos uma grande mistura de espécies nativas, que já existiam aqui neste espaço, e espécies exóticas que foram sendo trazidas. Também, infelizmente, temos algumas invasoras. Mas pronto, isso temos um plano de gestão, obviamente, e de controle dessas espécies. Neste momento, nós temos quase 500 espécies de flora aqui. Isto é só a flora. A maior parte são árvores e arbustos, mais de 250 garantidamente, e depois muitas ervas também. A nível de animais, posso lhe dizer que temos cerca de 110 espécies de vertebrados, dos quais os dominantes são as aves. As aves são cerca de 70, ou seja, são mesmo muitos. Depois temos alguns mamíferos, como o esquilo, como o javali, como a raposa, como o ouriço cacheiro. Temos alguns répteis, nomeadamente a cobra maior que temos em solo português, a cobra rateira. E temos alguns anfíbios também. Esta floresta é uma floresta virgem ou plantada? E pergunto-lhe, para quem não o conhece e quem não teve o prazer de ter esta explicação, qual é a diferença entre ambas? Muito bem. Olha, esta floresta é uma mistura. Obviamente, há aqui alguns elementos naturais. Um deles é o carvalho, o chamado carvalho alvarinho, que nós conhecemos como carvalho alvarinho, que seria a espécie nativa deste local. Se nós regressássemos 3.000, 4.000 anos atrás, antes da intervenção humana, o que teríamos aqui neste vale seria sobretudo carvalho alvarinho. Seria quase uma floresta monoespecífica de carvalho alvarinho. Praticamente, posso lhe garantir isso. Não, esse carvalho alvarinho ainda existe aqui, em alguma quantidade. É uma árvore, se calhar das nativas é a mais abundante, diria eu. Temos alguns carvalhos alvarinhos com 200 anos, que têm sido preservados. Alguns carvalhos alvarinhos com mais de 30 metros, que são notáveis. Um carvalho alvarinho chegar aos 30 metros é realmente notável. Mas, ao longo dos tempos, a utilização humana, quer da madeira, da floresta natural, quer a introdução de novas espécies, fez com que esta paisagem fosse sendo moldada. E, portanto, nós hoje em dia temos aqui espécies dos 4 cantos do mundo. E quando digo 4 cantos do mundo, é realmente verdade. Temos espécies do Canadá, temos espécies do Brasil, temos espécies do Japão e temos espécies da Austrália. Portanto, literalmente, se olharmos para o mapa, é realmente os 4 cantos do mundo. Portanto, a diferença, e em relação à segunda parte da questão, qual é a diferença entre as florestas naturais e as florestas de produção, ou as florestas plantadas, é que as florestas naturais são florestas que foram sendo moldadas pela própria natureza e são importantíssimas pela conservação da biodiversidade, pela regulação de vários serviços de ecossistema, nomeadamente serviços biogeoquímicos, o ciclo da água, por exemplo, o carbono, o azoto, muitos deles. Mas as florestas plantadas também têm uma grande importância, porque elas têm o dever de providenciar matérias-primas para uma bioeconomia que se quer cada vez mais descarbonizada. E, portanto, se nós queremos matérias-primas para fazer produtos que não o petróleo nem o carvão, ou seja, matérias-primas fósseis, o único recurso que temos, assim com grande capacidade de renovação, é a floresta. Aliás, eu costumo dizer, e já disse isto mais do que uma vez, Portugal tem 2 grandes riquezas. Uma é o mar, que ninguém tem dúvida, pela área, e a segunda é a floresta. Esta floresta plantada é, então, aqui um futuro para a economia mundial e para esta luta constante das alterações climáticas, da luta contra o carbono. O que é que nos pode explicar aqui em termos de relevância da floresta de produção em comparação com a floresta virgem? Bem, é assim, é preciso esclarecer uma coisa. Portugal tem poucas florestas realmente virgens ou naturais. Eu não sei se têm noção,
mas a área de floresta natural em Portugal é 0,67%. E os dados não são meus, são do ICNF. Portanto, a área de floresta natural é realmente muito pequenina. Porquê? Porque a presença humana aqui na Península e em Portugal, há muito tempo tem manipulado o ambiente. Portanto, não há propriamente florestas virgens como há no Brasil, ou como há no centro da África, ou como há na Indonésia. No entanto, essa área de floresta virgem que nós temos, ou floresta natural, se quiserem, se calhar é mais apropriado chamar-lhe floresta natural, nós queremos preservá-la. E para preservar essa pouca área que temos que plantar áreas florestais que nos providenciam serviços também de ecossistema, mas ao mesmo tempo providenciam-nos matérias-primas. Portanto, eu acho que as duas realidades não são exclusivas, pelo contrário, elas complementam-se. E acredito que a floresta plantada pode, de facto, alavancar o aumento da área de floresta natural. Porquê? Porque gera economia, gera dinheiro, ou seja, acaba por ser... Não temos que ter ali um asset parado e ficar à espera que ele renda, ou seja, o rendimento da floresta plantada pode, de facto, suportar o crescimento da floresta natural. Faço-lhe uma última pergunta aqui, que muitas vezes, principalmente aqui em Portugal, critica-se muito a plantação de eucaliptos por ser uma fonte de combustível rápido e de queimar muito depressa e não ser autóctone de Portugal. Que resposta é que pode dar a esta opinião? Ora bem, eu acho que há de facto muitos mal-entendidos em relação ao eucalipto. E um deles é exatamente a razão que invocou. É o facto de não ser nativo. Isto é quase como ser estrangeiro. Ou seja, não entender de muitas pessoas, como é estrangeiro, o problema é sempre dele. E não é verdade. Ou seja, o eucalipto na realidade chegou a Portugal há quase 200 anos. Ele já está cá há muito tempo. É uma espécie que é considerada naturalizada. Isto é um termo que se usa em termos ecológicos. É uma espécie que já está bem adaptada ao clima português. Tem uma relevância em nível de expressividade, quer em área, quer em importância económica, muito grande para a floresta portuguesa. Aliás, o eucalipto, o pinheiro bravo e o sobreiro são as 3 espécies mais importantes do ponto de vista económico para a floresta portuguesa, e em área justifica, ou seja, são as 3 espécies dominantes. Se forem ver as áreas do ICNF, são de facto as 3 espécies dominantes. O sobreiro o sobreiro é uma espécie nativa, o pinha-bravo também é uma espécie nativa, por isso as pessoas normalmente implicam menos com esses dois, embora também sejam usados com fins de produção. Há pouco, quando vos falei, um para a cortiça, outro para a madeira e para a resina. O eucalipto normalmente é o que é mais vilipendiado. Um bocadinho este projeto de Floresta do Saber tenta desmistificar esta lógica, que é o eucalipto tem pontos negativos, tem pontos positivos. O que nós queremos fazer é impedir que esses pontos negativos venham ao de cima, de facto, através da gestão, e salientar os pontos positivos que a espécie tem. Um deles é a fixação de carbono, e chamou a atenção disso. O facto do eucalipto crescer rapidamente é uma espécie que sequestra muito mais carbono do que qualquer uma das espécies nativas. Ou seja, isto é um ponto positivo a favor do eucalipto. Também significa que produz mais madeira por hectare, o que significa que numa produção florestal, e em que precisamos da madeira para transformar em bioprodutos, é bastante relevante. Já agora, é graças ao eucalipto que nós temos o melhor papel do mundo e que tornou Portugal relevante na área dos papéis a nível mundial. Falou-nos sobre uma ligação aqui da Quinta com Coimbra. Pedia-lhe para nos contar um pouco sobre esta história. Ora bem, a Quinta de São Francisco de facto tem uma ligação com o Jardim Botânico de Coimbra. E esta ligação remonta ao século XIX, em que a pessoa que vivia aqui, o antigo dono da Quinta, de nome Jaime Magalhães Lima, um ilustre aveirense que foi escritor, foi presidente de Câmara e foi um grande pensador. Este senhor, a irmã dele era casada com o diretor do Jardim Botânico de Coimbra, de seu nome Júlio Henriques, e que foi uma pessoa que transformou o Jardim Botânico de Coimbra na imagem que tem hoje. O Dr. Júlio Henriques em Coimbra recebia sementes de todo o mundo. E como é fácil imaginar, estas sementes muitas vezes eram passadas ao Jaime Magalhães Lima, que as plantava nesta maravilhosa quinta que vem atrás de mim. E portanto, ao longo dos tempos foi assim que foram chegando sementes de espécies exóticas para este local. Nomeadamente, uma das espécies que chegou aqui foi o eucalipto. O eucalipto chegou aqui mais ou menos em 1880. Os eucaliptos mais velhos que estão aqui plantados são 1880. Já havia eucaliptos em Portugal já há bastante tempo por essa altura, há cerca de 50 anos. E
o que é que o Jaime Magalhães Lima fez? Plantou aqui muitas espécies de eucalipto e provavelmente a pergunta que me vai fazer a seguir é porque é que ele plantou eucaliptos? Exatamente. É assim, não era para fazer papel, porque na altura ainda ninguém tinha feito papel com eucalipto, mas era por bens mais terrenos. Alguns. Assim, na realidade havia 3 razões para ele plantar eucaliptos. Um deles era, ele já tinha uma noção muito grande da bioeconomia e, nomeadamente, a bioeconomia do mel. Ele era apicultor e para se ter abelhas e para se fazer mel é preciso flores. O eucalipto tem uma vantagem em relação às plantas nativas, é que o eucalipto, algumas espécies de eucalipto nomeadamente, florescem durante o inverno português, que é a altura de escassez floral, ou seja, há menos flores nos campos e na floresta. E ao ter eucaliptos aqui, significava que ele tinha alimento para as suas abelhas o ano inteiro. E ao ter diferentes espécies, significa que conseguia cobrir o ano todo. Já agora ficam com uma noção que o eucalipto globulus, que é a espécie mais plantada em Portugal, tem flores de grande dimensão, são aquelas flores brancas, branquiçadas, de grande dimensão, com nectários, produzem abundantemente muito néctar e que florescem de outubro a maio, ou seja, precisamente cobrindo o final do outono, o inverno e o início da primavera, o que significa que dá uma grande abundância de pólen e néctar para as abelhas. Pronto, esta era uma das razões. Já agora há um estudo da Universidade do Minho que fala sobre a produção de mel em Portugal e que refere que em todo o mel português, praticamente, existe néctar e pólen de eucalipto, independentemente do que diga o rótulo, porque assim, a especificação é que tem que ter 50% de X de pólen. Se tiver, não interessa o que é que tem depois a mais, não é? Portanto, as abelhas vão onde há néctar e, portanto, elas vão ao eucalipto, porque existem eucaliptos e, portanto, os eucaliptos florescem e, portanto, providenciam-lhes alimento. Segunda razão, era uma razão mais material, digamos assim, é a produção de materiais linhosos. Na altura, estes materiais linhosos, como eu disse, não eram para fazer papel, mas eram para aquecimento. É preciso lembrar que no século XIX não havia eletricidade disponível, não havia gás, ou seja, não tínhamos o gás canalizado, não tínhamos nada disto, e portanto a água era a água da fonte e a energia, quer para cozinhar, quer para dar iluminação, era sobretudo madeira. Esta casa que tivemos aqui dentro tinha 9 lareiras, só para vocês imaginarem, só sustentar 9 lareiras para aquecer a casa de inverno consome muita madeira. E portanto a quinta providenciava materiais linhosos precisamente como fonte de energia e materiais de construção também. O terceiro elemento que o Jaime Magalhães Lima via era um elemento mais etéreo, digamos assim. Tinha a ver um bocadinho com uma dimensão espiritual. E provavelmente também terão cientes que muitos sítios onde o homem viu a espiritualidade são sítios bem conservados, nomeadamente Sintra, nomeadamente o Bussaco, ou seja, são sítios em que a floresta foi preservada ao longo do tempo, ou seja, em que há uma comunicação. A comunicação com a natureza é ao mesmo tempo uma comunicação com Deus também. E portanto o Jaime Magalhães Lima, como tinha esta dimensão espiritual, ele rebatizou a Quinta de São Francisco e usava este espaço como espaço de meditação, como espaço de leitura, como espaço de repouso e descanso. Portanto, estas 3 dimensões, 2 dimensões mais económicas e uma dimensão mais, digamos assim, menos baseada em capital, são muito importantes porque já era uma visão mais holística do que é a floresta. E de facto é assim que a floresta deve ser vista em todas as suas dimensões. Para além de espécies naturais e plantadas e controladas, também há aqui o problema das espécies invasoras. Pergunto-lhe que riscos é que isto apresenta, é que as espécies invasoras apresentam aqui para a Quinta? É assim, as espécies invasoras apresentam os riscos para a Quinta que são exatamente os mesmos que para o resto do país. Ou seja, uma espécie invasora é tecnicamente uma espécie que se reproduz muito e é uma espécie que é capaz de colonizar a longa distância, ou seja, de se propagar a longa distância e também de agressivamente ser capaz de invadir habitats naturais. Nós, infelizmente, temos muitas espécies de acácia aqui. Não é a acácia a única espécie invasora, mas é talvez a mais dominante. Temos essencialmente 3 espécies que também são comuns no país. A acácia das espigas, a acácia longifólia, a mimosa, a acácia de albata e a Austrália, que é a acácia melanoxylon. O que é que nós fazemos com estas espécies? A primeira coisa foi identificar, saber onde é que as espécies estão e começar a reduzir a quantidade de semente que elas produziam, ou seja, cortar as plantas de maior dimensão, ou cortar ou de alguma forma inativar essas plantas de maior dimensão para que elas parassem de produzir semente.
Depois, ao longo dos tempos, temos controlos físicos e controlos químicos necessários para manter essas espécies controladas. Obviamente não as vamos conseguir erradicar, leva muito tempo, elas têm um banco de sementes instalado há muito tempo e, portanto, isto é um trabalho que só vai dar frutos a longo prazo. E isso desde o início, que é uma coisa que nós temos essa perfeita noção. Mas sim, temos esse plano de controle para as espécies invasoras e, de facto, elas podem constituir uma ameaça, quer para as espécies que estão na quinta, sejam elas nativas ou exóticas. E isto também é válido para a produção florestal, ou seja, as espécies invasoras acabam por levar a algum desordenamento da produção florestal. Portanto, quando o intuito da produção florestal é a produção de madeira, as espécies invasoras lá levam a continuidade de combustível, levam a maiores gastos de gestão que são absolutamente necessários para manter estas espécies controladas. O que é que diferencia uma espécie invasora de uma espécie que não é natural ao país? É uma excelente questão. Assim, as espécies invasoras, por definição, são espécies exóticas, mas são espécies exóticas que têm um tipo de comportamento ecológico especial. Ou seja, são agressivas na colonização. E quando digo na colonização, não é que sejam. A maior parte das espécies plantadas pelo homem são, de facto, espécies exóticas. E exótico per si não quer dizer nada de mal. Quer dizer apenas que veio de outra região, de outra local no mundo. As espécies invasoras são, de facto, espécies exóticas, mas são espécies exóticas que se comportam agressivamente e, portanto, tendem a invadir outros locais. Portanto, é aquela questão que eu disse há pouco. Reproduzem-se muito e colonizam a longa distância. Não confundir espécie invasora com espécie amplamente plantada pelo homem. Posso-vos dar alguns exemplos. O milho, vocês veem muito milho, mas, no entanto, o milho não é invasor. O milho existe porque é plantado pelo homem. Na floresta temos também muitas espécies exóticas, podia citar aqui 2 ou 3, o carvalho americano, o cedro do bussaco, o próprio eucalipto, são espécies exóticas que vieram de outras paragens, nomeadamente posso-vos dizer que o carvalho americano veio da América do Norte, o cedro do bussaco veio do México e da Guatemala, e o eucalipto que veio da Austrália. Qualquer uma das 3 é exótica, é plantada, vocês veem-na porque ela é plantada, no caso do eucalipto mais do que as outras 2, mas vem muito precisamente porque é muito plantada. Ou seja, não quer dizer que seja uma espécie que agressivamente ou por si só se expanda. Nós vemos áreas porque é plantado. Simplesmente isso. Ou seja, as espécies invasoras, todas as espécies invasoras, se as pessoas estiverem interessadas em saber qual é a lista de espécies invasoras, eu aconselho a que visitem ou que pesquisem o Decreto-Lei 92 de 2019, que é o mais recente sobre o assunto, e lista, se não estou em erro, 200 e tal espécies invasoras, quer animais, quer de plantas. E em nenhuma dessas listas aparece, por exemplo, o eucalipto, só para vocês ficarem com uma ideia. Mas aparecem espécies como a tintureira, todas as espécies da cássia são consideradas invasoras. Porquê? Porque nós não conseguimos ter controle sobre elas. Ou seja, são espécies que rapidamente se disseminam a grande distância. E que, ou de forma própria, ou através de animais, têm vetores que propagam as sementes a longa distância. Ora, isto não acontece, por exemplo, com o eucalipto. O eucalipto, as sementes são apenas dispersas por gravidade, não têm mecanismos de dispersão pelo vento, não têm asas, não têm pelos para se disseminar a longa distância e, portanto, muitas das sementes ficam restritas à própria árvore-mãe. Faço-lhe uma pergunta agora que entramos nesta época complicada para os incêndios em Portugal. O maior risco que a floresta enfrenta neste momento, principalmente no que toca a incêndios, qual é? Eu diria que o maior risco da floresta portuguesa neste momento é ter uma gestão mais compatível com o tipo de floresta que nós temos. Ou seja, é preciso apostar na gestão florestal. E para isso precisamos de know-how de institutos como o Raiz, do know-how de engenheiros florestais, da própria ação do próprio Estado. Ou seja, é preciso intervir mais na floresta e gerir melhor a floresta. Ou seja, não são as espécies, e já agora que estamos a falar desta questão de incêndios, quando foi em 2017, eu acho que as pessoas têm noção de que houveram grandes incêndios, tivemos em junho e depois mais tarde em outubro, e o resultado dos inquéritos na altura que foram feitos, os inquéritos independentes que foram constituídos na altura, mostraram que não é a espécie que, seja eucalipto, seja pinheiro, seja sobreiro, seja carvalho, seja o que for,
não é a espécie que conta para os incêndios, mas é a gestão. A gestão é tudo. E a ausência de gestão, ou a má gestão, iria ter resultados exatamente iguais, fosse com eucalipto, fosse com sobreiro, fosse com carvalho ou com qualquer outra espécie. Porque na prática a questão dos incêndios resume-se a 3 fatores muito simples. Um deles é o oxigênio, que nós não controlamos na atmosfera. O outro é a temperatura, e naqueles dias em que temos temperaturas elevadíssimas, normalmente uma baixa umidade do ar e vento, temos uma combinação terrível para a propagação de incêndios. É claro que é preciso a ignição, e a ignição quase sempre vem do homem. E o outro fator que nós podemos controlar, e esse sim podemos controlar atempadamente, é a gestão de combustíveis. E a gestão de combustíveis depende de nós, depende dos produtores florestais, depende das autoridades. E, portanto, eu acho que a gestão florestal é talvez o fator mais preponderante na questão dos incêndios. Mas eu diria que, em termos de ameaças para a floresta, para além dos incêndios, eu diria que há outras ameaças. Há a questão das alterações climáticas, temos que pensar numa floresta resiliente às alterações climáticas, e no Raiz já andamos a pensar nisto. Temos que pensar nas pragas e doenças. Há várias pragas e doenças para as várias espécies florestais que temos, cá em Portugal. E temos que pensar também na produtividade a longo prazo. Ou seja, a nossa floresta, queremos uma floresta mais produtiva. E no caso do eucalipto, ao estarmos limitados na questão da área, ou seja, não podemos aumentar a área, por lei, não podemos, temos que ter uma floresta que seja mais produtiva por hectare. E isto é uma coisa que o Raiz também anda a trabalhar, ou seja, nós também queremos que a nossa floresta seja, ao mesmo tempo, mais segura, mas também mais produtiva e melhor para o país. Estamos no meio da Quinta de São Francisco, um silêncio que apenas é cortado parcialmente aqui com as máquinas que estão ali a trabalhar atrás, mas pergunto-lhe que gosto é que lhe dá de estar aqui a trabalhar nesta quinta tão histórica, e o que é que ela tem para oferecer para além da proteção. Muito bem. É assim, gosto, acho que é facilmente visível no meu sorriso e na maneira como eu expresso aquilo que sei. Eu gosto muito de fazer aquilo que faço, e a minha chefia muitas vezes até me diz que eu devia pagar para trabalhar aqui. Pronto, ainda não chegámos lá e espero que nunca cheguemos. Mas posso-vos dizer que de facto é maravilhoso. A minha escola, onde eu aprendi a gostar de floresta e a trabalhar com floresta, foi na Mata Nacional do Bussaco. Foi uma escola muito boa para mim. A Mata Nacional do Bussaco é bem maior do que esta, é uma área cerca de 10 vezes maior do que isto. E posso-vos dizer que aprendi muito lá. Aqui a Quinta de São Francisco é mais pequenina, mais confinada, mas tem muita variedade, ou seja, numa área de 14 hectares temos uma variedade imensa. E, portanto, dá-me imenso gozo trabalhar aqui, as espécies que compõem este local. Aqui à volta só vemos fetos, mas temos uma variedade muito grande, quer de flora, quer de fauna, e sobretudo, ensinar às novas gerações, de facto, a riqueza e a mais-valia que é a floresta. É muito interessante, nós olharmos para o brilho dos olhos nas crianças e vermos que de facto elas estão a gostar de estar neste ambiente, e que a floresta dá-nos tanta coisa, para além do oxigênio, para além de sequestrar carbono, para além do sol, do ciclo da água, tudo isso, dá-nos esta paz de espírito. Eu às vezes costumo dizer uma frase muito interessante que é: nós viemos da floresta, e temos alguns indicadores que nos mostram isso. Aliás, eu estou a fazer isto aqui porque o nosso polegar oponível é um resquício de que andámos nas árvores, e o nosso futuro se calhar está na floresta outra vez, ou seja, se calhar teremos que voltar à floresta não para viver, não para andarmos a saltar de ramo em ramo, mas para irmos buscar recursos que obviamente não queremos ir buscar ao petróleo nem a fontes fósseis como fazemos hoje. Em termos de catálogo aqui na Quinta, faz apenas catalogação das espécies arbóreas, das ervas, de tudo, ou também se trabalha com os animais e com esta catalogação da parte da fauna e da flora? É assim, a flora foi para nós, aliás, eu sou mais especialista na área da botânica. No entanto, saber que tipo de fauna é que compõe este local é também importante, porque assim a gente só pode preservar aquilo que conhece, e para isso nós temos que estudar.
E, portanto, nós fazemos aqui várias atividades, junto com a Universidade de Aveiro, junto com a nossa parte da empresa de conservação, e fazemos às vezes atividades, quer de amostragens aleatórias, por exemplo, de insetos, já fizemos, inventários de insetos. Posso-vos dizer que este local tem centenas de espécies de insetos, ou seja, muito mais do que qualquer outra espécie que tenhamos por aqui, ou outro grupo de animais. Mas também fazemos fotoarmadilhagem. E com algumas espécies é fundamental fazer fotoarmadilhagem. Porquê? Porque só os conseguimos ver através das máquinas fotográficas que temos escondidas. E, portanto, quando os animais passam por alguma razão, e estou a falar particularmente dos mamíferos, quando os animais passam à noite, nós podemos vê-los. Por exemplo, aqui atrás de mim, provavelmente não conseguirão ver, mas atrás de mim, temos a toca de um texugo, que já viveu aqui com a sua família. E, portanto, este texugo é um habitante habitual, é um macho, mas que já esteve acompanhado, e que passa por aqui. A raposa igual, ou seja, é difícil vermos uma raposa de dia, mas se tivermos uma máquina fotográfica e que ela dispare quando o animal passa à frente, é fácil vê-la. Em relação às aves, muitas vezes identificamos pelo canto, é fácil ouvir agora alguns aves a cantar, mas também podemos muitas vezes observá-las com binóculos. E nós até temos uma atividade no Floresta do Saber que é precisamente birdwatching, que é trazer as pessoas, trazer os alunos a observar as aves que temos aqui na quinta. Isto aqui é um trabalho educacional, claro, de trazer aqui alunos, mas falou-nos de que também vão à escola, ações de formação e levar as crianças também a plantar. Pode-nos contar um pouco sobre estas atividades? Sim, o Floresta do Saber não fica estático, ou seja, nós não queremos que o Floresta do Saber fique aqui só parado. Embora este seja o espaço de eleição do Floresta do Saber, nós, quando não há oportunidade de vir aqui, nós também nos deslocamos às escolas, também vamos lá e levamos o Floresta do Saber até aos alunos. Ou seja, a ideia é que, a nível de palestras, a nível de formação dos próprios alunos e professores, nós também contribuamos para isso, ou seja, também ajudemos a construir esta educação florestal que é tão necessária ao nosso país. E o que é que nós fazemos nas escolas? Para além de educarmos, de formarmos, também ajudamos muitas vezes a perceber que tipo de floresta ou que tipo de árvores, não é propriamente floresta, mas que tipo de árvores é que existem nas escolas, até para os alunos saberem, muitas vezes para as identificarem, para terem uma cultura florestal maior, e muitas vezes, ou na própria escola, ou noutros locais, também ajudamos e contribuímos para o plantio de árvores. Porque as árvores são fundamentais para o nosso futuro, quer seja pelo sequestro de carbono, quer seja para providenciar materiais para os bioprodutos, quer seja por uma coisa tão simples que é providenciarem-nos oxigênio e este bem-estar que temos aqui.